Vamos ver esse aqui, gente. Chamou minha atenção. Esse aí tá cabuloso. Chamou muito minha atenção. Caso Hayden Panettiere. Ela fez as denúncias da indústria e foi encontrada morta um dia depois. Raydan Panettiere morreu aos 36 anos. Nova? Ela foi encontrada sem resposta na sua casa na Carolina do Sul no Vou dia pegar. 16 de agosto de Ó. 2026. Porém, um detalhe fez sua morte rapidamente entrar no terreno das teorias. Hum. Acontece que apenas 3 meses antes, ela havia revelado experiências perturbadoras que viveu com homens famosos e poderosos de Hollywood. Tudo isso quando ela era ainda muito jovem. E isso fez muita gente se lembrar de outra atriz que morreu também muito jovem e que havia trabalhado com a Hayden em Ice Princess, a Michelle Trachtenberg. A Michelle morreu em 2025 aos 39 anos e ela também havia feito acusações sobre Nem um sabia que poderoso tinha nome morrido de também. Hollywood, o Joss Whedon, criador de Buffy, a Caça-Vampiros. Ixi. Então uma pergunta começou a circular. Existe alguma relação entre essas denúncias e as mortes das duas atrizes? E é justamente isso que no vídeo de hoje nós vamos entender. Olá Ela tá pessoal, vazante? sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora e hoje eu vou falar sobre essa morte super repentina que tomou conta dos noticiários mundiais. E agora eu vou revelar tudo o que está sendo alegado, inclusive essa teoria de que a morte dela tão precoce teria algo a ver com as denúncias que ela fez apenas 3 meses antes dos fatos. Tá. Antes de continuar, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu comentário e também curtir o vídeo. E se aparecer o botão hypar, cliquem em hypar, que isso também ajuda muito o vídeo aqui dentro da plataforma. Também não se esqueçam do nosso cupom de desconto no site da Growth. O nosso cupom é Pandora e te garante um descontão na melhor marca de suplementos que tem hoje no mercado. Inclusive, essa blusinha que eu estou usando hoje é da Growth. Eu adoro as Cadê a roupas da Growth? marca Cadê a e também Growth? adoro os suplementos, as vitaminas. Tem para todos os gostos. Acessem o site e utilizem o meu cupom Pandora, que você vai garantir um Fala desconto bem dela. legal lá nas suas aquisições. Bom, então é isso. Fique comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Raydan Leslie Panettiere nasceu em 21 de agosto de 1989 no estado de Nova York. E ela começou a trabalhar quando ela era praticamente ainda um bebê. Então a sua carreira diante das câmeras começou desde muito cedo. Ela fez comerciais, filmes, séries e ainda criança ela já estava completamente inserida em um ambiente profissional, dominado obviamente por adultos. Ela apareceu em produções como One Life to Live e também ela apareceu em filmes como Duelo de Titãs e aí em Muito 2005, aos bonita, 15 né? anos, ela apareceu em Ice Princess da Disney. E a protagonista do filme era interpretada pela Michelle Trachtenberg. Na época, ninguém poderia imaginar que 2 décadas depois, os fãs daquele filme estariam lamentando a morte das duas atrizes que ainda eram tão jovens quando fizeram essas gravações. Bom, pouco depois, seguindo aqui a linha do tempo, a Raydan conseguiria o papel que transformaria definitivamente a sua carreira e foi em 2006, quando estreou Heroes. E ela tinha apenas 17 anos quando ela se tornou uma estrela internacional. Porém, Tá. décadas depois, ao revisitar a sua própria trajetória, ela apresentaria uma perspectiva muito diferente sobre o que significava crescer dentro dessa indústria. E essa é a alegação de muitas pessoas que cresceram dentro dessa indústria que é Hollywood. Bom, fato pessoal é que em maio de 2026, apenas 3 meses antes da sua morte, a Hayden lançou sua autobiografia chamada This Is Me. E foi nesse livro, além também das entrevistas concedidas para divulgá-lo, que algumas histórias extremamente perturbadoras vieram à tona. Ela falou sobre sua dependência química, sobre alcoolismo, depressão pós-parto, Aí isso que é relacionamentos duro. abusivos, a perda do seu irmão e também sobre o impacto psicológico de ter crescido como uma atriz mirim. Mas ela também falou sobre experiências envolvendo pessoas super poderosas da indústria. Uma dessas histórias que mais Eu chamou a vi atenção que ela tinha morrido justamente pelo abuso das coisas. aconteceu quando ela tinha 18 Nem anos. sabia dessa teoria aí que ela tinha falado isso. Segundo a Raydan, ela estava em um iate de luxo no sul da França, acompanhada de uma mulher em quem confiava profundamente. Ela descreveu essa pessoa como alguém que
enxergava praticamente como se fosse a sua protetora. Então ela confiava demais nessa mulher. Mas em determinado momento daquela viagem, essa mulher a teria conduzido até uma pequena cabine do barco. E lá dentro estava um homem super famoso. No livro, ela o descreveu como um cantor e compositor britânico extremamente conhecido, que estava ali na faixa dos 30 anos naquela época. Ela fala que ao entrar na cabine se deparou com aquele homem sem roupas, então ele estava nu. E a mulher que a acompanhava a teria colocado na cama junto com aquele homem. Ela falou que ficou muito surpresa com aquilo e que ela não havia sido avisada de que aquilo aconteceria. Ela não foi perguntada se ela tinha algum interesse nesse homem. Enfim, ela foi conduzida para aquela situação e ela não estava esperando por aquilo. E ela disse que praticamente entrou em um estado de sobrevivência, porque ela percebeu que algo muito sério estava acontecendo ali. Ela conseguiu sair daquela cabine e, segundo o seu relato, nenhuma relação sexual aconteceu. Porém, esse episódio ficou marcado nela. O cara tava sem roupa, ela deitou com ele na cama. Oh, yeah. Mas nada aconteceu. Perspective completely shifted, and I realized that I was in danger. But by the time I'd realized I was in danger, I was quite literally out to sea. And it was that that moment shook me and was shocking. And I was quite literally walked down, and I had been having a great time. There was no hints of anything like that happening. So it took me, I was shocked. It took me by surprise. And it was led by somebody that I had grown to trust and see as a protector and somebody who had my back, and to be walked down the stairs, and it was as like a surprise, presented as though it was like a surprise. And it was this very small room, and she physically put me in the bed next to this undressed man who was very famous, and had his hands like this, like this was just an average day for him. This is something that happens all the time. And I waited for her to leave, and I mean that lion in me, that fire in me, that my hair stood on end, and I became ferocious. I was like, this is not happening. But I had nowhere to hide, and I bolted, and I Está em todo mundo que é britânico agora. O Chris Martin é britânico. Hid wherever I could think of to hide. Barulho. Tô doida. On a boat. There was no jumping off and swimming away, and there was nobody who was going to. I realized that there was nobody who was going to be empathetic to my situation, that this was nothing new to them. I finally feel like I have shaken off all of this darkness and this negativity, and that means that I've closed one door and another door is opened, and I can feel all the exciting possibilities of a lot more life to live. E o aspecto que mais... Meu Deus, pode ser o Chris Martin também? Pode nada. Anthony Hopkins é britânico e poderoso. Marcou não foi apenas a presença daquele homem Cara, tanta de nojeira que deve existir nesse meio, a gente não faz ideia. nu, mas a sensação de ter sido entregue àquela situação, ainda mais por uma pessoa em quem ela confiava. A Raiden disse que se sentiu completamente traída. E existe também um outro detalhe muito importante. Ela decidiu não revelar publicamente quem era esse homem. E posteriormente ela explicou o porquê de manter o anonimato. Ela falou que ela não queria se colocar em uma situação jurídica em que pudesse enfrentar processos de pessoas extremamente poderosas. Então, basicamente, ela falou que ela não queria problemas ali nessa esfera jurídica com essas pessoas por se tratarem de pessoas com muito poder. E aí a pessoa nisso ela vai se afundando cada vez mais. Então, mesmo ela contando a sua história tantos anos depois, ela ainda demonstrava muita preocupação com as consequências em identificar essas pessoas. E esse não foi também o único episódio descrito por ela.
A Raylan também afirmou que quando tinha aproximadamente 19 Mas cantor e compositor Chris Martin tá aí. anos, encontrou um ator e diretor extremamente respeitado que já havia até vencido um Oscar. E novamente ela não quis revelar o nome desse homem. Mas ela falou que durante esse encontro, o homem teria exposto os próprios órgãos genitais diante dela. Ixi. E ele teria usado como pretexto uma história ridícula de que tinha um chiclete preso na roupa. A Raylan descreveu a sua reação como uma mistura de choque e confusão, e foi uma situação em que ela se sentiu completamente desconfortável e talvez até violada de alguma forma. Ela também relatou o comportamento inadequado falou envolvendo um ator executivo da NBC e também investidas bem desejadas de outras figuras bem conhecidas. Quando perguntaram por que ela não dizia os nomes desses homens que teriam tido essas atitudes completamente questionáveis, a Raylan explicou que sua intenção era contar a própria história, não necessariamente iniciar uma guerra pública contra essas pessoas. Tá. Mas havia um outro Até componente porque é sério, né? aqui, que era medo. Ela continuava trabalhando naquela indústria, então ela disse que ela precisava se proteger profissional e também juridicamente. E é justamente aqui que começa uma das discussões mais importantes desse É a caso. esposa dele. Porque a Raylan não apareceu em 2026 dizendo simplesmente trabalhar em Hollywood é ruim. Não, ela fez algo a mais que isso, ela deu um passo a mais. Ela descreveu episódios bem específicos, que segundo seu relato, aconteceram quando ela era extremamente jovem e estava cercada por adultos muito mais poderosos. Ela também falou sobre algo que hoje é muito discutido, que é o ambiente em que crianças e adolescentes atores são criados. Esses atores mirins, eles têm que ter muito contato com pessoas poderosas, com adultos, e muitas vezes esses adultos se utilizam desse ambiente para manipular esses jovens e cometer abusos. Isso aconteceu inúmeras vezes. De um lado, você tem um adolescente ou uma criança, e do outro, você tem Deslumbrado, né? produtores, Adolescente deslumbrado executivos, e adulto. empresários, atores mundialmente conhecidos E mais do outro tem os pais sedentos por dinheiro. e pessoas capazes de abrir e fechar portas profissionais. E a Raylan começou a trabalhar nesse universo praticamente ainda uma bebê. Em uma entrevista de 2026, ela chegou a utilizar uma palavra que ela quis dizer que ela foi moldada desde criança para viver aquela vida. Ela não falou que ela sofreu alguma espécie de abuso sexual, porém nesse contexto ela falou sobre ter sido preparada e condicionada desde muito cedo para funcionar dentro dessa máquina do entretenimento. E pessoal, coincidência ou não, apenas alguns meses depois dela começar a fazer essas revelações, ela foi encontrada morta. Tudo aconteceu no domingo, dia 16 de agosto de 2026, quando equipes de emergência foram chamadas para a residência em Greenville, na Carolina do Sul. Ainda não foi revelado quem teria feito essa ligação, eu cheguei a pesquisar, mas não encontrei essa informação, mas o fato é que a ligação ocorreu por volta da 1h50 da tarde. A informação era de que havia uma mulher inconsciente, e essa mulher era a Raylan. Os socorristas tentaram reanimá-la, foram realizadas manobras avançadas de suporte cardíaco, incluindo reanimação cardiopulmonar, porém ela não respondeu. E então ela foi declarada morta com apenas 36 anos. A família dela posteriormente confirmou a notícia por meio do seu representante, e até o momento em que estou gravando esse vídeo para vocês, a causa oficial da morte ainda não foi determinada, até porque é tudo muito recente. Foram divulgados alguns áudios do despachante das equipes de emergência, e a informação que eles passaram ali era que tinha uma possível overdose e parada cardíaca. Mas é muito importante aqui a gente separar essas alegações, esse áudio exposto, de uma conclusão oficial. Porque uma suspeita inicial durante uma chamada de emergência, claro que não é a mesma coisa que o resultado de uma autópsia, e só o que vai determinar a causa da morte é a autópsia. Existe também um outro ponto bastante importante aqui. Segundo a polícia de Greenville, a investigação preliminar não encontrou sinais de violência ou então circunstâncias suspeitas. Então até aqui não existe informação policial apontando para homicídio, mas ainda assim não tem como a gente não se perguntar, será que a Raylan falou demais? Essa é a pergunta que está gerando muitos debates aqui na internet. E aí a gente se lembra de um outro nome. Coincidência demais né, gente? Mas ela tinha problema realmente com substâncias, então
que apareceu É difícil. algum tempo antes aí nos noticiários criminais, Michelle Trachtenberg, que também foi encontrada sem vida. Bom, a Michelle começou a trabalhar ainda criança e ficou conhecida por produções como Buffy a Caça-Vampiros, Gossip Girl, Ice Princess, e foi justamente nesse último filme que seus caminhos profissionais se Michelle cruzaram tava com o da doente? Raiden. Foi quando elas se conheceram. E são duas atrizes super jovens que cresceram dentro da indústria. E a Michelle também fez uma acusação extremamente séria algum tempo atrás. Isso aconteceu em 2021, quando várias pessoas que tiveram contato com as produções do Joss Whedon começaram a falar publicamente sobre o comportamento dele, que é um diretor e produtor. Bom, vou falar brevemente quem é Joss Whedon. Além de ser diretor e produtor, ele também é roteirista. Ele nasceu em 1964 e durante muitos anos foi um dos nomes mais influentes de Hollywood. E ele ficou bastante conhecido por criar a série Buffy a Caça-Vampiros, que foi um sucesso Nunca vi essa série. gigantesco. Inclusive, a Michelle Trachtenberg interpretou a Dawn Summers nessa série. E posteriormente, ele alcançou ainda mais projeção ao dirigir Os Vingadores de 2012 É legal? e Os Vingadores Era de Ultron em 2015 para Marvel. Bom, o fato, pessoal, é que a partir de 2020 e 2021 a reputação dele sofreu um abalo gigantesco. Isso depois que atores e também outros profissionais que trabalharam com ele fizeram acusações muito sérias sobre os comportamentos abusivos desse homem. Falou que ele humilhava as pessoas, era tóxico nos bastidores. E entre essas pessoas que denunciaram está Ray Fisher, Charisma Carpenter e a Michelle Trachtenberg. Uma dessas atrizes publicou um longo relato acusando Joss Whedon de abuso de poder e comportamento tóxico. Além disso, a atriz Sarah Gellar também manifestou apoio às pessoas que estavam contando suas experiências. E foi quando a Michelle resolveu falar. Ela falou que tinha apenas 15 anos quando começou a trabalhar em Buffy a Caça-Vampiros. E ela afirmou que o comportamento do Joss Whedon com ela era muito inadequado, sendo que ela era apenas uma adolescente. Além disso, ela falou que existia uma regra ali no set, de que ele jamais poderia ficar sozinho com ela novamente. Ou seja, ele já havia ficado sozinho com ela uma vez e algo muito ruim aconteceu. Ela não explicou publicamente exatamente o que teria acontecido, mas ela agradeceu a Sarah Gellar pelo apoio. Anos depois, uma reportagem da New York Magazine ouviu uma pessoa que havia trabalhado próximo a Michelle e afirmou que realmente existia essa regra. Claro que era uma regra informal, mas existia essa regra no set de que ele jamais poderia ficar sozinho com ela em qualquer sala, em qualquer ambiente. Essa fonte também disse que durante uma temporada ali de Buffy, quando a Michelle tinha por volta ali de 16 anos, ela teria participado de uma reunião a portas fechadas com esse homem. E aí ela saiu super abalada desse local e talvez por isso tenha se estabelecido essa regra. Já o Joss Whedon falou que não sabia do que a Michelle estava falando em relação àquela regra e ele bancou o inocente aqui, obviamente. Então, pessoal, nós estamos falando aqui de uma acusação pública feita pela própria Michelle. E depois uma fonte acabou confirmando toda essa história. O fato é que a Michelle nunca explicou publicamente em detalhes o que teria acontecido entre os dois, mas algo bem ruim aconteceu. E aí, com em ela, 26 de fevereiro de 2025, cerca de 4 anos depois da denúncia, ela foi encontrada inconsciente em seu apartamento em Manhattan. Ela tinha apenas 39 anos. Inicialmente, a causa da morte ficou como indeterminada, porque a família, por motivos religiosos, não autorizou uma autópsia completa. Ela é muito bonita. E aí, naquele momento, surgiram várias teorias. Porém, no caso da Michelle, como já faz algum tempo que isso aconteceu, que ela veio a falecer, a gente tem uma informação a mais do que a gente tem no caso da Raiden, que acabou de falecer e a gente ainda não tem autópsia. Acontece que no caso da Michelle, os exames laboratoriais permitiram que o IML de Nova York determinasse a causa da morte. A Michelle morreu em decorrência de complicações de diabetes. Diabetes mellitus estava escrito, não sei se eu estou falando corretamente. Então, a maneira da morte foi oficialmente classificada como morte natural. Então, não existe nenhuma evidência de que a Michelle tenha tido sua vida tirada por ter falado sobre esse homem, que é, de fato, um homem muito poderoso ali em Hollywood. Então, isso muda completamente a forma como precisamos olhar para essa comparação.
Existe uma coincidência aqui que chama muita atenção? Existe. 2 atrizes que trabalharam juntas quando eram super jovens fizeram denúncias e algum tempo depois isso faleceram. Porém, no caso de uma delas, da Michelle, existe a confirmação de uma morte natural. Agora, no caso da Raiden, precisamos aguardar. Então, pessoal, no caso da Raiden, não estamos falando aqui de uma conspiração ou então de uma teoria infundada. Estamos falando de algo documentado. Ela tinha acabado de expor suas experiências extremamente problemáticas. Ela expôs tudo isso Pra mim é só coincidência, tá? Ela tava com um problema. ao público. Então, com Mas não certeza, sei essas também, pessoas né? Vai saber. que fizeram isso com ela já sabiam que ela poderia vir a falar logo menos. 3 meses depois ela expor tudo Grave de isso, saúde ela ligada morreu. a E agora diabetes, medicina de insuficiência hepática. essas revelações que a Raiden fez não devem cair no limbo ou então desaparecer simplesmente porque ela veio a falecer. Muito pelo contrário, talvez agora seja ainda mais importante ouvir exatamente aquilo que ela decidiu Tinha feito até transplante. contar enquanto estava viva. E existe ainda uma outra camada muito triste aqui na história dela. A sua vida adulta foi marcada por vários episódios extremamente difíceis. Ela falou abertamente sobre dependência de álcool e opioides, também falou sobre depressão pós-parto depois do nascimento da sua filha Kaia. Ela passou por vários tratamentos, viveu um relacionamento super abusivo. Oi, Noia, tudo bem? E além disso, e a pior de todas as coisas, Bem-vindo. foi a perda devastadora do seu irmão, que aconteceu em 2023. Ele morreu aos 28 anos e a causa da morte foi relacionada a uma condição cardíaca não diagnosticada. A Raiden falou publicamente sobre como aquela morte a destruiu emocionalmente, mas mesmo assim, meses antes dela morrer, ela também falava sobre o seu futuro, ela falava sobre querer continuar trabalhando, falava sobre criar ambientes mais seguros dentro da própria indústria e dizia também sentir que ainda tinha muita vida pela frente. E por isso que a morte dela, aos 36 anos, parece tão abrupta dessa forma. E agora a pergunta mais importante não é: será que Hollywood matou Raiden? Isso porque nós não temos uma evidência para fazer uma afirmação quanto a isso. Mas a pergunta mais importante no momento é o seguinte: o que aconteceu com tantas crianças que cresceram dentro de Hollywood nos anos 90 e nos anos 2000? E por que ninguém investiga mais a fundo essas alegações que vêm se somando dia após dia? A Raiden, obviamente, não é a única ex-atriz mirim que chegou à idade adulta contando histórias extremamente difíceis. A Michelle também não foi a única. Nos últimos anos, diversas pessoas que trabalharam na indústria, O pessoal da Disney tá todo sequelado hoje em dia. começaram a expor tudo o que eles passaram. Relações de poder, ambientes tóxicos, abuso, sexualização precoce, situações que vistas hoje seriam consideradas completamente inadequadas. Bom, pessoal, por enquanto, qualquer afirmação de que ela foi assassinada ou então silenciada por Hollywood continua sendo apenas uma teoria, sem uma evidência apresentada publicamente, mas existe algo que não é teoria. Poucos meses antes de morrer, ela realmente quebrou o silêncio sobre o que ela passou nas décadas em que ela trabalhou na indústria do entretenimento enquanto era uma atriz mirim. Afinal de contas, quem era aquele homem poderoso que ela foi forçada a ter um encontro no barco? E também quantas vítimas esse homem pode ter feito? Sim. Bom, a Raiden infelizmente morreu sem identificar publicamente esses homens. De quem era esse rapaz. Talvez então nunca venha a público quem são eles, mas o pouco que ela contou já trouxe muita luz a esses acontecimentos. E independente do que a investigação concluir sobre sua morte, essas denúncias que ela fez merecem ser analisadas mais a fundo. Verdade. Agora eu quero saber a sua opinião. Vocês acham que a Devia ter coincidência deixado anotadinho. entre essas histórias merece atenção ou então vocês acham que a internet está criando teorias, tentando conectar acontecimentos que até agora não possuem uma relação comprovada? Eu quero muito saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E também, conforme novas informações oficiais surgirem sobre a morte dela, nós podemos voltar a abrir a caixa de Pandora. Bom, pessoal, é isso e até o próximo caso. Aí. Bom, eu acho que foi coincidência, gente, porque ela já tinha os problemas dela, cara.
dodói de tudo, e sabe? O remédio. Então, não sei.